Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou as feridas, foi logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara as feridas, aleluia, e quer te salvar. Adore a 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou as feridas, foi logo em teus ombros e ao redil voltou. Curou as feridas, foi logo em teus ombros e ao redil voltou. Quantas dessas ovelhas estão esta noite aqui para ouvir a voz do Senhor? Quero saudar aos amados irmãos com a paz do Senhor, aos amados irmãos que nos acompanham, ouvintes da palavra do Senhor através da internet. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 18 e o verso de número 12. Confesso aos irmãos que o meu espírito se alegra, a minha alma se alegra esta noite de estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Quero também agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, a sua esposa e os demais obreiros que nesta noite intercedem para que o Espírito Santo possa adentrar ao coração do pecador e convencer o homem da justiça e do juízo. Segundo Mateus capítulo 18, o Evangelho segundo escreveu Mateus, vai dizer-nos: que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou, e se porventura a achar, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se percam. Irmãos, eu estava ali meditando na palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que é um banquete esta noite para nós espirituais, que temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós e que Ele tem liberdade em nosso meio. Porém, de tudo aquilo que o meu coração se alegrava e nos preparava para caso nós tivéssemos então uma oportunidade de beijar a flor, a noiva, e aquilo que eu sentia em meu coração, sempre um dos irmãos que nos antecedeu falava algo a respeito, inclusive o pastor com o louvor que ele cantou no momento em que os irmãos foram louvar. Percebam que o Espírito Santo está desde o início deste culto em uma sincronia, utilizando a cada um dos irmãos.
E eu me preparava e orava a Deus e falava: Senhor, eu vou falar sobre isso. Então pensava eu vou trazer algo acerca deste assunto. E todos eles a qual eu pensei, um dos irmãos veio e introduziu algo sobre aquilo. Sobre o medo, sobre a preocupação, sobre o vento, sobre estar no barco. E detalhe especial, que Pedro em nenhum momento em suas cartas, em suas epístolas, ele vai falar dessa experiência, narrando a sua história, mas sempre ao contrário. Mateus vai falar daquilo, Lucas vê aquela situação, todos os demais que acompanharam e ficam sabendo da história e relatam aquilo depois de que Pedro andou sobre as águas. Percebam, você tem duas oportunidades na sua vida: ou você vai ser aquele tipo de crente que tem a experiência com Deus e vivencia ela e conta você daquilo que você passou, ou vai contar a história de outros que passaram por aquilo. É você que escolhe. Ou você escolhe ser protagonista da sua história, da sua vida espiritual com Deus, ou você vai contar a história dos outros. Aleluia, aleluia. Ou você decide se posicionar espiritualmente diante de Deus. E aí eu pensei, eu vou falar sobre oração. Mas como falar sobre oração, meus irmãos? Em um período no qual nós estamos vivendo, a igreja precisa, minha esposa veio me antecede, dizendo que precisamos estar em contínua oração. Então entendo eu que o Espírito Santo nessa noite, ele está nos levando a um entendimento. Eu digo: Senhor, o Teu Espírito tem a primazia em nosso meio, o Teu Espírito é quem nos guia, o Teu Espírito é quem nos fala. Dai-nos, Senhor, a Tua palavra. E em meu coração ardia sobre esta palavra, embora nós estejamos em um culto familiar, em um culto com a participação da família, e é impossível falar de salvação se não falarmos de família, porque a casa, a família, aonde Jesus entra, tem transformação, tem salvação, tem libertação, tem mudança de vida, tem mudança de rotinas, porque aonde o Evangelho chega, há transformação. Talvez você que adentrou esta casa essa noite, já é bem-aventurado, porque o Evangelho chegou até você. Aleluia! Oh, glórias! Mas há ainda alguém que necessita de ouvir esta palavra. Há ainda alguém que necessita saber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o seu poder não mudou, e Ele conta comigo, Ele conta com você. Quando a irmã louvou aqui o primeiro hino, ela disse: eu estou orando desde os 5 meses que eu estou aqui. Me fez lembrar que esse mês de setembro faz 1 ano que eu estou neste campo de trabalho, e há 3 meses aqui na sede com os irmãos, e há 9 meses lá na congregação do Vicente, e a minha oração desde o primeiro dia que eu cheguei nessa cidade foi por salvação de almas nesse campo de trabalho. Porque o crente que não ama a alma, o crente que não ama a palavra do Senhor para o pecador, ele está com defeito, ele precisa se converter. Se você não valoriza aquilo que o Espírito Santo fez de você, meu querido, você precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Não adianta eu pregar bonito, cantar bonito, mas se eu não tiver amor por aquele que está lá fora caído, não vale de nada. Me perdoe, irmãos, eu sou assembleiano raiz, tive instrução. Aleluia, me converti novinho, com 12 anos. Com 12 anos aceitei Jesus. Com 7 dias de crente fui batizado no Espírito Santo. Aleluia. Lá em São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Guaratinguetá, uma cidade missionária. Com 7 anos, deixei a vida errada que eu vivia lá, instruído pela família. A família, infelizmente, utilizada na mão do adversário, mas ainda jovem, com 12 anos aceitei Jesus. Com 7 dias de crente fui batizado com o Espírito Santo. Com 10 dias de crente, bateram na porta da casa do meu tio, onde nós estávamos morando, dizendo: aqui que moram os crentes. E ele disse assim: sim, o que foi? Ele disse: meu tio, meu sobrinho está passando mal lá em casa, por favor, vem socorrer. Eu tinha 10 dias de crente, irmãos, e fomos lá. E quando cheguei naquela casa, um moço, um jovem, um adolescente, possuído de demônio, se arrastava no chão tentando morder o pé das pessoas da família que estava lá. E quando eu vi aquela situação, assustado, ainda jovem, com 12 anos, junto com o meu tio, e aquele moço veio em minha direção, se arrastava, e não com as mãos, com o corpo, não sei como, ele se arrastava como uma cobra, e ele veio para morder meu calcanhar, e eu lembrei da oração dos crentes há 7 dias atrás.
Aleluia. Que ele disse assim: em nome do Senhor Jesus, Satanás, eu te repreendo. E aquele menino veio para morder meu pé, e quando ele chegou pertinho do meu pé, eu dei um pisão no chão e disse: em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. E aquele moço foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Não bastante, aquele moço ainda no processo de libertação, em um determinado momento, ele olha para mim e diz assim: você me deixou, mas eu não te deixei. Eu tinha 12 anos, irmãos, família espírita, acostumado. Meu batismo foi dentro de um chiqueiro, fui entregue a potestades, principados. Naquele momento aquele demônio olhou para mim e disse assim: você me deixou, mas eu não te deixei. Eu olhei na bodega dos olhos dele e disse assim: aleluia. Ele olhou para mim de novo e disse assim: aonde você for eu vou, aonde você ficar eu fico. Eu disse para ele: aonde eu vou você vai coisíssima nenhuma. Quem vai aonde eu vou é Jesus de Nazaré. Quem fica onde eu fico é Jesus de Nazaré. E sai dele, e ele saiu, foi liberto. Alguns dias depois, uma moça veio novamente em casa e começou esse trabalho de libertação, ainda com 12 anos, dizendo assim para mim: se você for na minha igreja, eu vou na sua igreja. Um amigo de escola, 12 anos. Eu disse assim: tá bom, eu vou falar com o meu pastor. Sempre fui muito obediente aos meus pastores. Eu disse: pastor, eu tenho um amiguinho na escola, 12 anos, e ele disse que se ele for na igreja dele, ele vem na minha igreja. E ele falou assim: mas aonde que é a igreja dele? Você vai na rua tal, 5 pertinho de casa. E ele me disse assim: olha, que dia que é o culto lá? Eu falei para ele: é sexta-feira. Em que hora? Foi meia-noite. Você, sexta-feira, meia-noite, filho? Eu disse: é, pastor. Ele falou assim: olha, já entendeu, né? Você vai, mas ora a Deus antes. Ah, se consagre. Eu disse: tá bom, pastor, eu vou orar, vou me consagrar. Eu passei uma semana orando e consagrando. Quando chegou na sexta-feira, eu fui. E eu acostumei desde cedo, desde menino, a andar de terno. Até para a escola eu ia de terno. Todo mundo tirava ria da minha cara. E eu acostumei muito cedo. Aí aquele dia, na sexta-feira, eu disse: eu não vou de terno, eu vou de roupa normal. E fui de roupa normal, né? Calça jeans, camisa. E cheguei lá, o meu amigo Clemilson falou assim: você senta aqui, Alisson, para não atrapalhar a nossa reunião. Eu disse: tudo bem, eu sento aí. E sentei, né, naquela reunião lá. E de repente eles começaram a fazer o culto deles, que os irmãos já devem entender. E quando chegou por perto da meia-noite e pouquinho, o mais inteligente deles lá deu um grito e disse: Clemilson, você é doido? Como é que você traz um crente aqui nesta reunião? Nós não vamos descer aí enquanto ele estiver aí. Irmão, eu tinha poucos dias de crente. E aí o Clemilson chegou para mim e falou assim: você vai ter que ir embora, porque os nossos guias, né, nós entendemos, os demônios, os nossos dias não vêm, então você precisa ir embora. Eu disse: tá bom, Clemilson, só que você me fez uma promessa e eu quero que você cumpra essa promessa. Ele disse: tudo bem, então eu vou cumprir. Chegou no domingo, eu falei para o pastor, ele vai vir hoje, pastor, então vamos orar para que Jesus salva ele e liberte ele. Ele disse: tá bom, vamos ficar. E eu combinei com os outros jovens da igreja e começamos a orar. Quando eu vi o Clemilson chegando, eu fui lá, recepcionei ele, e eu disse: Clemilson, vamos mais para frente, vamos chegar ali perto da nave da igreja. E ele disse assim: não, eu vou sentar aqui atrás, porque eu quero fazer igualzinho você. Quando o seu guia entrar, eu quero atrapalhar ele. Eu disse: Clemilson, eu preciso te explicar uma coisa que eu aprendi esse dia. É o seguinte, Clemilson, na verdade o meu guia, né, que você está dizendo, é meu Deus. E ele não entra pela porta. Sabe o que acontece, Clemilson? Ele tem dia que ele decide descer pelas telhas, ele desce por cima. Mas tem dia, Clemilson, que ele atravessa a parede e ele aparece aqui. E os crentes, Clemilson, mais temeroso, mais humilde, já sai com ele desde casa. Ele disse: não, mas eu vou sentar aqui. Então sente, Clemilson. Ele sentou lá na porta, e enquanto ele sentava e o culto transcorria, eu ficava: salva Jesus, salva Jesus, salva o Clemilson. Ele só tem 12 anos, mas ele precisa te conhecer. Salva Jesus, salva Jesus. E o culto foi transcorrendo, e quando no final do culto o pastor fez o apelo e disse: alguém que quer aceitar Jesus? O Clemilson levantou a mão lá atrás. Ele falou até uma palavra assim meio grosseira. Ele falou: eu não quero mais saber dos meus guias, eu quero saber desse Jesus dos crentes. E veio o Clemilson à frente e aceitou Jesus com 12 anos. Só que o Clemilson voltou para casa. Quando o Clemilson chega na casa dele, a mãe dele é mãe de santo, o pai dele pai de santo. No terreiro da casa dele tinha um
tempo lá de Umbanda. E aí o Clemilson, outro dia na escola, chegou para mim e falou: rapaz, eu apanhei ontem. Eu disse: por que você apanhou? Porque eu resolvi virar crente. Eu falei: Clemilson, então eu vou te ajudar em oração. E começamos a orar. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, aonde era um templo de Umbanda, hoje é uma Assembleia de Deus, e recebe o povo daquele bairro. Aleluia, a mãe dele se converteu, o pai dele se converteu. Hoje o Clemilson é pastor lá, para a glória de Jesus. E assim o Senhor foi fazendo em minha vida, e aos 17 anos eu estava na igreja, e eu disse assim, rapidamente, já vou encerrar, eu preciso testemunhar isso aqui para edificar a fé dos irmãos. Eu saí fora e eu digo assim, eu vi uma moça muito gentil, e aquela moça foi no bebedouro da igreja, e eu me aproximei dela, e como crente de oração que sempre fui desde criança, não tinha muita habilidade nas palavras, eu cheguei para ela e não sabia o que falar, para galantear a minha esposa, minha noiva, aquela moça que eu estava vendo. Eu disse a ela assim: moça, você tem chamada missionária? Foi a forma que eu achei né? Hoje você tem outras coisas, né? Mas eu falei isso, eu falei assim: moça, você tem chamada missionária? E ela olhou para mim com um sorriso lindo, que até hoje ela disse: sim, eu tenho chamada missionária. E eu não sabia o que eu continuava aquilo, eu tinha 17 anos, 16 anos, eu não sabia o que continuava com a conversa. Eu virei para ela e disse assim: eu também tenho chamada missionária. E dali então, logo mais, em um ano mais ou menos, nós já estávamos casando. Com mais ou menos 30 dias, o nosso pastor presidente nos envia para o campo missionário. 18 anos, 17 anos, novinho, não tinha experiência de vida, não tinha experiência ministerial, não tinha condições financeiras, e fomos encaminhados para o campo missionário, aonde Deus começou a trabalhar em nossa vida, aonde Deus começou a fazer grandes coisas. E ali ela engravida com Israel, que está ali, 18 anos, nosso missionário. E o Senhor Jesus começou a fazer grandes coisas naquele lugar. Depois nós voltamos desse campo missionário, fomos para a cidade, fomos dirigir igrejas, fomos trabalhar já na cidade, temos experiências com Deus, conhecer o Senhor, mas o coração ardendo por alma. E eu chegava muitas das vezes em oração e pedia: Senhor, me dê condições, ó Pai, para que eu possa fazer um trabalho, Senhor, para que eu possa alcançar estas vidas. E novamente meu pastor presidente, então, ele me manda agora então para um outro campo, para pastorear um campo no litoral norte de São Paulo. Ele disse: agora você vai para lá, vai instalar e vai começar esse campo lá. Eu digo: tá bom, eu vou para lá. Mas o meu coração ardia por alma, ao ponto, irmãos, de eu pegar as pessoas na rua, levar para casa, para dar banho, pastor, para dar comida, para arrancar carrapato que ficava grudado no corpo. Eu disse: Jesus, eu não tenho condição, Senhor, eu não tenho condição, mas eu tenho um propósito de abençoar as vidas. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus me abençoou de tal maneira, que eu pude, pela misericórdia do Senhor, abrir um centro de recuperação, ser mantenedor dela durante um ano, para vidas poder ser alcançadas. E Jesus fazia uma obra linda, onde deixamos lá pessoas hoje libertas, transformadas, fazendo a obra do Senhor, pastores tocando a obra do Senhor Jesus, porque a obra de Deus é assim: um semeia, um rega, mas Deus dá o crescimento. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: não se preocupe, não esteja ansioso, solícito pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Aleluia, não é vós mais preciosos do que os pardais? Pardal serve para quê, irmãos? Além de fazer sujeira e comer tudo que eu tenho. Pardal não serve para nada, e mesmo assim, Deus cuida deles, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, e Deus quer te usar como um canal de bênção, Deus quer te usar como um instrumento nesta cidade, neste lugar. Por isso que desde o primeiro dia que aqui eu cheguei na reunião, aleluia, ainda estando ali no Vicente, eu olhava essa galeria, pastor, eu olhava esses bancos, e a minha oração é: Jesus, salva almas, para que esta igreja possa ser repleta de vidas, e louvar e exaltar o teu nome neste lugar. Por isso, meus irmãos, não se espante, não se preocupe se você começar a ver coisas diferentes acontecendo. Que é isso, pastor? Sim, porque esta igreja está em oração, essa igreja não para de orar, essa igreja está se santificando diante do Senhor, aleluia, as almas vão se achegar, aleluia. Essa igreja será reconhecida como um porto seguro para as almas daqueles que encontram-se distantes e caídos por aí. Que eu e você possamos ser, aleluia, instrumento nas mãos de Deus para arrebatarmos alguns do fogo eterno. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.